Olá, eu sou a professora Edenir, sou pedagoga pós-graduada em psicopedagogia e atendimento educacional especializado. Sou pós-graduanda em intervenção ABA para autismo e deficiência intelectual. E estou aqui para falar de um tema bem importante, que é a volta às aulas e esse processo de adaptação das crianças e adolescentes com necessidades especiais. Este que deve ser um período bem delicado, onde os pais enfrentam a ansiedade deles e dos filhos. Então a gente vai apresentar algumas dicas para melhorar esses dias. A primeira dica, então, é conhecer o ambiente escolar. É levar o seu filho, sua filha, até a escola para que ele conheça a estrutura, o ambiente, aonde tem escadas, aonde vai ter desafios para a caminhada, aonde ele vai percorrer durante o período que estiver na escola, para que também, talvez, ele tenha a oportunidade de conhecer o seu professor e a parte da direção. Neste primeiro momento, você deve mostrar para a criança onde fica o banheiro, aonde ele vai ir até o bebedouro, aonde fica o bebedouro, tá? Esse é todo um processo onde você vai mostrar e tranquilizar a tua criança de que naquele espaço ele vai ser bem acolhido. Falando sobre a importância de conhecer o ambiente escolar, aquela primeira dica que é levar o filho para conhecer a escola, a estrutura, também é bem importante que os pais fotografem a fachada, a sala de aula, o ambiente que essa criança vai frequentar, principalmente se for ainda na educação infantil. Aí você pode estar utilizando uma rotina visual, onde a criança todo dia pode ver aonde ela está indo, ela pode ter uma orientação, não apenas verbal, mas visual também, de onde ela vai ir. Né? Vai ir para a escola, né? Você vai dizer, agora é o momento de você ir para a escola, e ela não vai fazer aquele percurso sem ter uma orientação visual e verbal. A segunda dica, que é muito importante, que é o laudo. A questão do laudo, é muito importante que você leve o laudo para a escola com antecedência, que você tire um tempo para conversar com uma professora e talvez, se houver a oportunidade, que você consiga conversar com o professor que irá acompanhar essa turma. Daqui a pouco você vai ter conhecimento de quem vai ser o monitor que vai acompanhar essa aula e vai estar ajudando o professor nas atividades para essa criança, né? Então, o momento de levar o laudo é de extrema importância para a escola, porque é ele que vai dar norte à forma de intervenção para essa criança. A partir do momento que você sabe o que o laudo está dizendo, a escola vai oferecer um ambiente adaptado e também uma aula adaptada àquela necessidade. Muitas vezes não tem laudo e mesmo assim você precisa ir para a escola, conversar com o professor, com a direção e colocar a sua situação, tá? Porque muitas vezes o processo de laudo é demorado, né? Nem sempre se consegue o laudo cedo. Então, durante esse período que você está buscando o laudo, é importante, mesmo não tendo ele em mãos para você levar para a escola, que você vá até a escola e coloque: ó, meu filho tem suspeitas, está em investigação de determinada síndrome, enfim. É necessário que você tenha essa comunicação com a escola, porque a partir do momento em que você mostra para a escola que você tem interesse, que você vai estar a par, eles também vão demonstrar interesse maior ainda, a partir do momento em que você está preocupado de como vai ser essa adaptação ou readaptação nesse período aí que é bem complicado no início de ano escolar. E as crianças com necessidades especiais, crianças e adolescentes, elas têm por lei direito a um monitor, né? Um monitor especializado, na verdade, que vai acompanhar as aulas e vai intervir nas atividades juntamente com o professor regente, né? Adaptando as atividades que ele vai estar realizando de acordo com as suas necessidades. Muitas vezes a gente não consegue esse monitor
imediatamente, né? Há um período, um processo. Então, por isso da importância de no momento da matrícula você já colocar a par da escola a situação. Porque muitas vezes o aluno chega de início de ano letivo, já matriculado no ano anterior, o professor não sabe se tem alguma coisa, algum encaminhamento, algum papel, não tem conhecimento, a direção não recebeu nada, os pais não vieram se comunicar nem com a direção, muito menos com os pais. Então, nesse momento, é delicada a situação da escola, né? Porque a escola, ela consegue formar um ambiente mais agradável, consegue adaptar o seu conteúdo, não só consegue, como deve adaptar o seu conteúdo à necessidade do aluno, mas para isso ela precisa desta comunicação entre os pais e a escola. Uma dica bem importante é para a educação infantil. Esse momento de desligamento, de separação das crianças dos pais, muitas vezes é mais doloroso para os pais do que para a própria criança, né? Os pais ficam lá no corredor chorando mais do que a criança, a gente não sabe se manda para casa ou se diz, fica aí aguardando que vai dar tudo certo, né? Dá aquela insegurança e é normal, é extremamente normal. Só a gente orienta sempre, porque esta agitação, esse nervosismo, essa insegurança é automaticamente passada para a criança. E no momento que ela percebe que você está se sentindo inseguro em relação a esse momento de separação, ela também vai se sentir insegura. Ela talvez que esteja assim, acompanhando, está conversando com a turma, também pode ser que comece a chorar. Por quê? Porque ela quer a mãe, ela quer o pai, ela quer alguém ali perto, né? Então é bem importante o preparo do antes de ir para a escola, de você orientar a criança, né? De falar assim, você vai para a escola, a mamãe vai te buscar depois, vai ser bem legal, você vai conhecer coisas novas, você vai brincar, você vai cantar, enfim, você vai aprender muita coisa bacana. Vai passar essa visão bonita da escola e do ambiente escolar. E automaticamente o que você está falando, o que você está sentindo, vai passar para a criança, né? E isso é muito importante no processo de adaptação, né? Muito importante mesmo. Na educação infantil, nesse primeiro momento, alguns professores, algumas escolas orientam os pais a levarem uma foto ou algum objeto de apego da criança, algum brinquedo ou algum paninho que essa criança tenha apego, para que ela estenda este vínculo no momento que ela estiver se adaptando ao novo ambiente, para que ela entenda que no final da aula ela vai para casa e tudo bem, vai ficar tudo bem. Ela vai ter aquela segurança de ter um objeto seu de casa ali no ambiente escolar. Lógico que isso não deve ser uma rotina, não deve ser algo que a criança deva continuar levando esse paninho no todo, ou que use a foto, né? Muitos pais levam a foto da família, colocam no mural bonito na sala de aula. Isso é só no processo de adaptação, depois elas já começam a aceitar o ambiente novo, tá? Tudo depende da forma que ela foi recebida na escola e também da forma que ela foi entregue à escola. Facilitar a rotina em sala de aula, é muito interessante que o professor disponha de figuras que norteiem, que demonstrem a rotina da sala de aula daquele dia, tá? Onde o professor possa orientar a criança antecedendo a atividade, que ela tenha uma organização no que ela irá fazer após a atividade findada, que a criança consiga visualizar como irá ser a sua rotina diária. Isso se torna muito produtivo em sala de aula e também em casa. A maioria das escolas utiliza uma agenda para guiar os pais nas atividades da escola. Para as crianças com necessidades especiais, é bem importante que os pais peçam nesta agenda para que contenha também dados importantes de como foi o comportamento da criança durante o período que ela esteve na escola. Se houve queixas de dor, se a criança chorou,
se comportou direito na sala de aula, se conseguiu se integrar com a turma, se alimentou corretamente, enfim, que se faça uma descrição curta, resumida, mas que os pais consigam em casa compreender como foi esse processo.